Oi pessoal, meu nome é Miábido, eu sou do canal Só Isso. E hoje eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, seguidores do meu canal. Você já conhece o novo presidente do Brasil? Não? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal. Pois bem, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que é o novo presidente do Brasil, né? Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um chefe da Casa Civil que seria o general Braga Neto. Esse general, ele nos parece ser uma pessoa um pouco mais sensata. Entretanto, é ele que vem dando as ordens lá no Planalto, né? Ou seja, a bem da verdade é que Bolsonaro não é mais presidente. Na verdade, eu tenho lá as minhas dúvidas se em algum momento Bolsonaro foi. Se em algum momento, de fato, Bolsonaro conseguiu governar. Eu acredito que ele tenha tentado sem sucesso. E aí, as pessoas que colocaram Bolsonaro lá, porque na verdade Bolsonaro é uma espécie de dominó, é uma espécie de Anitta, ou seja, é um produto, algo que alguém mirou e viu nele algum atributo, algumas facilidades, investiu para obter retorno. No caso de Anitta, Dominó, Polegar e alguns outros grupinhos aí que apareceram ao longo dos anos, eles tinham também algum talento, alguma espécie de talento, se não nato para cantar, para dançar, carisma, não é? Beleza. No caso do Bolsonaro, não. O Bolsonaro é apenas realmente um produto mesmo, né? Os atributos do Bolsonaro são meio que inversos, né? Assim, é idiota o suficiente, imbecil o suficiente, otário o suficiente, ridículo o suficiente, não tem vergonha na cara o suficiente, né? Para se deixar ser comandado, para se deixar ser manipulado, né? Usado para atingir objetivos maiores aí. Pois bem, e agora a coisa mais do que se concretiza. Ficou muito claro para todos nós que quem comanda o Brasil, quem é o presidente atualmente, é o general Braga Neto, né? E foi graças a ele que, inclusive, o Mandetta não foi desmembrado do governo. No último vídeo eu falei para vocês a respeito do possível desligamento do Mandetta, né? Que ele possivelmente seria desligado pelos motivos que são óbvios, né? Mandetta tem agido de maneira técnica, responsável, tem cumprido com as exigências da OMS, não bem exigências, digamos assim, com as indicações da OMS para que possa conter-se, né, a proliferação acelerada do Covid, porque a gente sabe que ela vai acontecer, mas ela precisa acontecer de maneira pausada, de maneira dissipada, né, para que não cause aí o colapso na saúde, né, nosso sistema de saúde, como aconteceu na Itália, como aconteceu na Espanha. Então, Mandetta vinha agindo de maneira muito sensata, né? Continua sendo o mesmo filho da puta de sempre, o mesmo infeliz, o mesmo filho da puta que tava querendo dissipar, desestruturar e destruir o SUS, mas vinha tomando uma atitude muito sensata, atitudes, no plural, né? Sensatas, que são as atitudes pedidas e aconselhadas aí pela OMS, né, pelo Conselho Mundial de Saúde. E por conta disso ele vinha também sendo muito elogiado, né, pelas mídias, né, sobretudo pelas mídias de informação, né, pelos jornais, por
jornalistas independentes, né, por jornais de todo o mundo, né, vinham realmente observando que neste momento nós tínhamos, graças a Deus, aí no Brasil, né, um ministro à altura da crise. Quando que, de contrapartida, Bolsonaro queria fazer totalmente ao contrário, né? Queria liberar todo mundo para se contaminar, né? Fazer lá o isolamento vertical, né? Quando que, na verdade, o orientado pela OMS é o horizontal, né? O horizontal, aquele que atinge todo mundo, independente da idade, né? E a gente não pode esquecer que uma coisa é isolamento, outra coisa é quarentena. De quarentena tá quem tá com sintomas ou quem tá efetivamente com o Covid, né? Quem tá contaminado. E o isolamento é o que nós estamos fazendo, né? A gente está fazendo isolamento social, ou seja, a gente está evitando de se aglomerar, né? O isolamento não quer dizer que ninguém pode sair para nada, né? Ninguém está preso. Isolamento quer dizer que nós vamos evitar aglomerações, né? Se formos ao mercado, não vamos a família inteira, levar filho, sobrinho, papagaio, cachorro, todo mundo, né? Nós vamos aos poucos, vai só quem realmente precisa, se possível vai só um da família, né? Dentro dos mercados aqui nos Estados Unidos, eles estão promovendo aí a distanciamento social, que seria de 6 pés, né? 6 feet, justamente para evitar o contato, né? A aproximação, para evitar o contato e assim também ajudar, né? De alguma forma no controle da proliferação da doença. Então, o Mandetta, ele vinha tomando decisões e muito assertivas, né? Agindo de maneira muito sábia e tá surtindo efeito, né? A gente percebe que no Brasil tá surtindo efeito. Então, por conta disso, Bolsonaro, que é um moleque enciumado, tava totalmente tomado aí por uma inveja, porque a popularidade do Mandetta estava batendo a casa dos 70%, enquanto a dele só vinha caindo, dada aos pronunciamentos que ele vinha fazendo, né, de maneira irresponsável, dizendo para o povo continuar se preocupando aí somente com a economia, demonstrando que realmente aqui veio e quem são os seus patrões, né? São os empresários. Que na verdade ele não é um funcionário público que trabalha em prol do povo, né? Ele é um pau mandado realmente de empresários, né? Tão somente. Então, ao fim de tudo, agora revelou-se, né? De maneira bem tímida, que através até inclusive de um portal militar, que o Braga Neto, né? O comandante aí, o general Braga Neto, digamos, o presidente. Bolsonaro tá ali, vai ser ignorado, tá ali e vai ser tido como a rainha louca, né? E vai ficar ali, esbravejando, latindo, se rasgando no meio, e todo mundo deve ignorá-lo, né? Inclusive o Braga Neto tem até autorização para contrariar falas e atitudes que o Bolsonaro possa vir a querer tomar. Então é isso. Mandetta, graças a Deus, agora tá podendo respirar tranquilo, né? Porque você percebia que aquelas coletivas que eles dão todos os dias de manhã para informar o Brasil, né? Para passar o briefing de como anda as ações para conter a disseminação do Covid, né? As ações sociais para tentar ajudar o povo nessa crise, né? Todos os dias de manhã eles fazem essas comitivas para passar para o povo brasileiro como está o funcionamento, e obviamente acaba também informando o mundo inteiro, né? Ele estava muito tenso, ele estava apreensivo, né? Estava agoniado realmente, porque depois daquele último pronunciamento do Bolsonaro, onde ele deu um de louco e mandou todo mundo voltar ao normal porque a economia não podia parar, que o Brasil era maior do que um vírusinho, e que se ele, de acordo com o histórico de atleta dele, se ele pegasse, ele nada sentiria, a não ser um efeito de uma gripezinha, de um resfriadinho. No dia seguinte, o Mandetta foi fazer a coletiva matinal habitual
E a fala dele estava totalmente distorcida das falas anteriores. Ele já estava com um comportamento diferente, né? Uma fala meio lunática, meio que parecia que era uma versão muito piorada do Bolsonaro, né? E ele falando assim de maneira muito louca que realmente ele possivelmente tinha se excedido um pouco, que ele entrou um pouco em desespero dada a crise mundial, que ele pode ter sim exagerado um pouco. E você percebia nos olhos do Mandetta que ele não estava à vontade em estar falando isso, porque ele é médico, ele é cientista e naturalmente ele não ia estar à vontade falando coisas as quais ele simplesmente sabe que não são verídicas, né? Que vão totalmente contra não só a profissão e as crenças, mas ao juramento que ele fez, que é salvar vidas. Então era nítido o desconforto do Mandetta. E agora não. Nesse último pronunciamento dele ontem, quando ele ficou sabendo que ele podia ficar tranquilo, que ele não ia ser desligado, ele vem falando de uma maneira muito mais forte, mais firme, que o propósito do Ministério da Saúde hoje é preservar vidas, é cuidar de pessoas, é manter o povo brasileiro seguro, que ele ia fazer isso, que ele ia se manter no cargo até o fim e que um guerreiro não foge à luta. Então, ele deixou o povo brasileiro muito tranquilo, ele deixou uma fala muito segura e transmitiu também que ele estava muito mais tranquilo, muito mais seguro, e aí sim falando o que de fato combina mais com o perfil dele de médico, de cientista, de estudioso, né? De uma pessoa que sabe e que entende de patologia. Então, bom, agradecemos, né, a Deus, damos glórias a Deus, porque o Mandetta vai ficar. Como vocês já sabem, eu não moro mais no Brasil, mas meus filhos ficaram lá, minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, sobrinhos, amigos de 35 anos de amizade, né, desde a infância, ficaram lá, pessoas que eu amo, que eu quero muito bem, e que eu estava realmente preocupada em como seria para o povo brasileiro lidar com essa crise, com um louco no poder, com um ministro que não estava conseguindo fazer, com o ministro da Saúde que não estava conseguindo fazer o seu trabalho como deveria, de acordo com o que todo mundo está fazendo, pelo menos 90 países do mundo estão, no mínimo 90 países estão fazendo, tomando as precauções indicadas pela OMS. Então eu estava realmente preocupada. E agora não, eu estou tranquila, por enquanto, né? Vamos ver a cena dos próximos capítulos, porque todo dia é uma novidade. Olha, eu vou falar pra vocês, realmente, o governo Bolsonaro é literalmente uma caixa de Pandora. Vamos ver se agora a gente tem um pouco mais de tranquilidade pra tocar e vamos ver se eles liberam logo essa grana, porque não adianta ele ter sancionado e não ter liberado a grana, né? A gente tá vendo pessoas aí desesperadas ainda indo trabalhar, pessoas desesperadas indo montar as suas barraquinhas, pessoas que dependem de uma barraca de churrasco, de cachorro-quente, de churros. O pessoal continua indo para as ruas trabalhar, sobretudo quem é autônomo, porque é difícil, né? Ficar esperando em casa, a fome não espera, as contas não esperam, não param de chegar. Outra medida que eu acho que o governo já deveria ter tomado é ter exigido a suspensão da cobrança das contas de utilização de serviços básicos como água, luz, energia, né? Internet hoje não deixa de ser um serviço básico, mas tudo bem, ainda se enxerga a internet como um privilégio. Eu discordo, mas enfim, né? Não tem como viver sem internet hoje, você não faz mais nada sem internet, você não consegue mexer na sua conta bancária sem internet, né? Então logo é um serviço básico também, né? Mas ok, vida que segue, e vamos ver se o povo brasileiro consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade agora, pelo menos com relação à questão aí das atitudes que o Ministério da Saúde vai tomar, né? Vai continuar tomando para ajudar a disseminar quanto menos possível essa doença, e vamos orar para que esse dinheiro, o tal de R$600, chegue logo na mão do povo brasileiro. Porque, como eu disse para vocês, a fome não espera.